Minha querida, esta história que te vou contar agora é daquelas que pesam no peito. Duvido que me olhes com os mesmos olhos depois disto. O meu nome é Luísa e o meu padrasto vendeu-me por 3 sacos de farinha em plena seca de 1970, quando eu tinha apenas 13 anos. Sinto o gosto amargo daquela noite até hoje. O céu estava tão estrelado que parecia zombar da nossa miséria. Lembro-me do ranger da porta da nossa casa de taipa, quando o senhor Aníbal, o dono da mercearia de Beja, entrou com aqueles 3 sacos de farinha aos ombros do seu ajudante. Ainda posso ouvir o barulho surdo quando os depositaram no chão de terra batida da nossa sala. Está aqui como combinado, Zé Manel, disse o senhor Aníbal ao meu padrasto, limpando o suor da testa com um lenço encardido. Agora a rapariga vem comigo. Naquele momento, os meus olhos procuraram desesperadamente os da minha mãe. Estava sentada num canto escuro, o rosto escondido nas mãos, os ombros a tremer num choro silencioso. Foi quando entendi que não havia salvação, que eu tinha sido negociada como se fosse uma cabra ou um saco de milho. Pega nas tuas coisas e vamos embora, ordenou o senhor Aníbal sem olhar diretamente para mim. Não tenho a noite toda. Com as pernas a tremer, fui até ao quartito onde dormia com os meus 3 irmãos mais novos. Eles olhavam assustados sem entender por que eu estava a colocar a minha única muda de roupa limpa e um pequeno terço de madeira que tinha ganhado da minha avó dentro de um saco de serapilheira. Dei um beijo em cada um, sabendo que poderia nunca mais os ver. Enquanto saía, a minha mãe finalmente levantou o rosto inchado de lágrimas. Aproximou-se, fez o sinal da cruz na minha testa e sussurrou: "Vai com Deus, minha filha." Foi só o que conseguiu dizer antes que o meu padrasto gritasse da porta: "Despacha-te, rapariga." Naquela noite, sob o céu estrelado do campo alentejano, comecei uma jornada que mudaria a minha vida para sempre. Uma história de dor, mas também de uma força que eu nem imaginava possuir. A vida no interior do Alentejo sempre foi dura, mas aquele ano de 1970 foi particularmente cruel. A seca chegou mais cedo e instalou-se como uma visita indesejada que se recusa a ir embora. Nascida e criada num pequeno monte perto de Mértola, eu conhecia bem o que era passar necessidade, mas nunca como naqueles tempos. A nossa casa era simples paredes de taipa, teto de como e chão de terra batida. Morávamos eu, a minha mãe, o meu padrasto e os meus 3 irmãos mais novos. O meu pai verdadeiro tinha morrido quando eu tinha 5 anos, levado por uma febre. 2 anos depois, a minha mãe juntou-se com o Zé Manel, um homem de poucas palavras e muita bebida. Desde cedo aprendi a cuidar da casa e dos meus irmãos. Acordava antes do sol nascer para ir buscar água à ribeira, que ficava a quase 1 hora de caminhada. Depois ajudava a minha mãe com um pequeno almoço quando tínhamos o que comer e cuidava da limpeza e das crianças, enquanto ela ia trabalhar lavando roupa nas casas das famílias mais abastadas. O meu padrasto ia e vinha, às vezes desaparecia, por dias, outras vezes voltava com algum dinheiro que logo gastava na aguardente. Quando estava em casa, o ambiente ficava pesado. Qualquer coisa era motivo para gritar com a minha mãe ou dar uns tabefes nas crianças. Comigo ele mantinha a distância, talvez porque desde pequena eu o encarava sem medo mesmo, depois de levar umas bofetadas à escola. Ah, que saudades eu tinha! Frequentei até aos 9 anos, quando a professora se mudou para a cidade grande e ninguém veio substituí-la. Naqueles poucos anos aprendi a ler, a escrever e a fazer contas básicas. À noite, à luz do candeeiro a petróleo, eu lia para os meus irmãos os poucos livros que tinha guardado. Era como uma pequena fuga daquela realidade tão árida. Quando a seca de 70 chegou, a nossa situação piorou drasticamente. A ribeira secou, os poucos animais que tínhamos morreram, e o trabalho da minha mãe diminuiu porque até as famílias mais ricas estavam a economizar. Via os meus irmãozinhos a definhar dia após dia com a barriga inchada de vermes e vazia de comida. Os papagaios de papel já não voavam no céu do Alentejo. O vento carregava apenas a poeira e o desespero. Lembro-me da noite em que ouvi o meu padrasto e a minha mãe a discutir em voz baixa. Ele dizia que o senhor Aníbal, o dono da maior mercearia de Beja, estava a precisar de uma ajudante e tinha oferecido comida em troca.
A minha mãe chorava baixinho, implorando que houvesse outra maneira. Naquela noite, rezei muito, apertando o meu terço de madeira entre os dedos magros, pedindo a Deus que nos mandasse chuva, comida, qualquer milagre. Mas o céu permaneceu seco e o milagre nunca veio. Naquela viagem na carroça do Sr. Aníbal sob o luar do Alentejo, senti o mundo desabar sobre os meus ombros ainda de menina. O solavanco da carroça embalava os meus pensamentos confusos, enquanto deixávamos para trás o monte onde eu tinha nascido. À medida que nos afastávamos, vi as luzes fracas dos candeeiros desaparecerem no horizonte como estrelas a serem engolidas pela escuridão. Vais gostar de Beja Rapariga, disse o Sr. Aníbal, quebrando o silêncio. Lá há movimento, há gente, há comércio. A sua voz rouca não combinava com as palavras quase amigáveis. Na minha mercearia vais aprender um ofício. É melhor do que ficar a morrer de fome nesse fim de mundo. Não respondi. As lágrimas secavam no meu rosto enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido. A minha mãe, sempre tão protetora, apesar de todas as dificuldades, tinha permitido que eu fosse levada. Será que 3 sacos de farinha valiam mais que uma filha? Essa pergunta martelava na minha cabeça como um prego a ser enterrado no coração. Olha, rapariga, não penses que vai ser fácil, continuou ele agora com um tom mais duro. Vais trabalhar para pagar o que dei ao teu padrasto. Comida e um canto para dormir vais ter, mas vais ter que suar a camisola. Chegamos a Beja já perto da meia-noite. A cidade dormia, mas mesmo na penumbra, pude ver que era bem maior que a minha povoação. Casas de alvenaria, ruas mais largas, uma igreja grande na praça central. Noutras circunstâncias eu teria ficado maravilhada. A mercearia do Sr. Aníbal ficava numa esquina. Era um prédio de 2 andares embaixo, o comércio em cima a casa onde ele morava com a esposa, a dona Hilda, uma mulher magra, e de olhar desconfiado que me recebeu com um ar de desaprovação. É esta a rapariga? Perguntou ela, olhando-me de cima a baixo. Está magra que nem uma vara de marmeleiro. Será que aguenta o serviço? Tem que aguentar, respondeu o Sr. Aníbal. Dei 3 sacos de farinha por ela. Fui levada para um quartito nas traseiras da mercearia, tão pequeno que mal cabia o catre velho e um banquinho. As paredes tinham manchas de umidade e o cheiro a mofo misturava-se com o de querosene. Um candeeiro velho foi a minha única luz naquela primeira noite longe de casa. Deitada naquele colchão que mais parecia um fardo de algodão pisoteado, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela injustiça de ter sido trocada por comida. Mas principalmente chorei pelo medo do desconhecido que me aguardava na manhã seguinte. Antes mesmo de o galo cantar, fui acordada pela dona Hilda a bater a porta. Acorda, rapariga, há muito serviço à espera. E olha, não penses que estás aqui de passeio. O Sr. Aníbal é homem de palavra e vai dar-te o que prometeu, mas vais ter que merecer. Ali começava a minha nova vida como uma espécie de escrava moderna, vendida por 3 sacos de farinha, em plena seca de 1970. Mal sabia eu que o verdadeiro plano do Sr. Aníbal para mim era ainda mais sombrio do que eu poderia imaginar. Os primeiros dias na mercearia do Sr. Aníbal passaram como um borrão de tarefas intermináveis. Acordava antes do sol nascer para limpar o estabelecimento antes de abrir. Varria o chão, tirava o pó das prateleiras, organizava as mercadorias e lavava o passeio. Quando os primeiros clientes chegavam, eu já estava exausta, mas o dia apenas começava. Aprendi rapidamente a atender ao balcão, a pesar mercadorias e a fazer entregas pelas redondezas. O meu sotaque alentejano e os meus modos simples provocavam alguns risos dos clientes da cidade, mas engoli o orgulho e continuei a trabalhar. Cada risada, cada olhar de desprezo era como um espinho que eu guardava dentro do peito. A noite depois de fechar a mercearia, ainda tinha que ajudar a dona Hilda na cozinha a lavar a louça e só então podia recolher-me ao meu quartito nas traseiras. O meu corpo doía, os meus dedos estavam sempre em carne viva. Mas o pior era a saudade que apertava o peito nos momentos de solidão. Pegava no meu terço e rezava pelos meus irmãos, imaginando se eles teriam comido naquele dia. Foi numa quinta-feira, quase 3 semanas depois da minha chegada, que descobri o verdadeiro plano do Sr. Aníbal. Eu estava no armazém a organizar sacos de feijão quando ouvi vozes vindas da parte da frente da mercearia.
Normalmente não prestava atenção às conversas dos clientes, mas uma frase fez-me parar. Então, Aníbal, quando é que me vais apresentar a tal rapariga que arranjaste lá para os lados de Mértola? Era a voz do senhor Agostinho, um latifundiário rico da região que vinha à mercearia uma vez por semana. Homem corpulento de uns 50 anos, bigode grisalho e olhos pequenos que pareciam avaliar sempre o valor de tudo e de todos. Calma, senhor Agostinho, respondeu o senhor Aníbal com uma risada cúmplice. Deixe a rapariga ambientar-se primeiro. Ela ainda está verde, mas logo, logo está no ponto. Mas ela é bonita, como disseste. É uma moça do campo de 13 anos. Magricela ainda por causa da seca, mas tem um rosto bonito. E vai encher o corpo logo que começar a comer direito. O senhor não se vai arrepender. O meu sangue gelou. O peso daquela conversa caiu sobre mim como uma pedra. Não era só para trabalhar na mercearia que o senhor Aníbal me tinha comprado. Havia um plano muito mais sinistro preparar-me para me entregar ao senhor Agostinho, conhecido por ter moças jovens a trabalhar na sua herdade em condições que todos comentavam em sussurros. Quero-a daqui a um mês, disse o senhor Agostinho com firmeza. E se for como estás a dizer, pago bem. Estou a precisar de uma rapariga nova lá na sede da herdade desde que a outra fugiu. Pode deixar, senhor Agostinho. Daqui a um mês ela vai estar pronta para ir. Estou a alimentar-la bem a ensiná-la a ser obediente. Quando eles saíram para a frente da mercearia, deixei-me escorregar até ao chão entre os sacos de feijão. O meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. As lágrimas desciam silenciosas pelo meu rosto enquanto a terrível verdade se revelava. Eu não tinha sido comprada apenas para trabalhar na mercearia. Eu seria revendida como se fosse gado para servir aos caprichos de um homem poderoso e cruel. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. O medo deu lugar a uma determinação feroz que nem eu sabia que possuía. Não seria mercadoria para ser vendida e revendida. De alguma forma, precisava de escapar deste destino que tinham traçado para mim. Mas como? Para onde iria quem ajudaria uma rapariga pobre e sozinha? Com as mãos trêmulas apertei o meu terço de madeira e fiz uma promessa silenciosa. A Nossa Senhora, não vou deixar que me façam isto. Prefiro morrer a tentar fugir do que viver como escrava. Após ouvir aquela conversa, voltei às minhas tarefas como um autômato. O meu corpo movia-se, mas a minha mente estava noutro lugar a processar o horror do destino que me aguardava. Durante o resto daquele dia, servi os clientes, organizei mercadorias e obedeci às ordens da dona Hilda. Mas era como se estivesse a observar outra pessoa fazer essas coisas. Quando o senhor Aníbal se aproximou de mim mais tarde, instintivamente encolhi-me. As suas palavras soavam diferentes agora. Cada gentileza parecia uma armadilha, cada gesto de aprovação causava-me repulsa. Luísa, estás a trabalhar bem, disse ele, passando a mão pelos meus cabelos de um jeito que me fez estremecer. Estás a ficar mais corada também. A comida da Hilda está a fazer-te bem. Engoli em seco, forçando um agradecimento quase inaudível. Aqueles olhos que antes me pareciam apenas severos agora revelavam uma cobiça que me causava náuseas. Ele não me estava a alimentar por bondade. Estava a engordar-me como se engorda um animal para o abate. Naquela noite trancada no meu quartito, deixei que todo o terror e a angústia que tinha segurado durante o dia explodissem. Chorei até os meus olhos arderem, mordendo a almofada para abafar os soluços. Não queria que ninguém ouvisse o meu desespero. Senti raiva, uma raiva que nunca tinha experimentado antes do meu padrasto que me vendeu, da minha mãe que permitiu, do senhor Aníbal e do senhor Agostinho que me tratavam como mercadoria, mas o pior sentimento era o da traição. Durante aquelas semanas tinha começado a acreditar que, apesar de tudo, ao menos estava segura a aprender um ofício com comida na barriga. Era como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés novamente. A solidão envolveu-me como um manto gelado. Não havia ninguém a quem recorrer, ninguém que se importasse com o que me aconteceria. Sentada na beirada daquele catre velho, com apenas a fraca luz do candeeiro a iluminar, o quarto, olhei para as minhas mãos calejadas e magras.
mãos de criança que foram forçadas a trabalhar como adulta. Pensei nos meus irmãos, na possibilidade de nunca mais os ver. Pensei na minha mãe. Será que ela sabia do verdadeiro destino que me aguardava quando permitiu que me levassem? A dúvida era uma faca a retorcer na ferida. Não sou um saco de feijão para ser vendida, sussurrei para mim mesma, as lágrimas a secar no rosto. Não sou um animal para ser negociado. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Revirei-me no catre, o medo e a angústia não me deixavam dormir. Cada barulho da madeira velha a estalar, cada som noturno da cidade estranha sobressaltava-me. Imagens terríveis do que me poderia acontecer na herdade do Senhor Agostinho invadiam a minha mente como fantasmas. Pela primeira vez pensei seriamente em fugir. Mas para onde? Como sobreviveria sozinha? O que aconteceria se me apanhassem? As histórias que tinha ouvido sobre raparigas fugitivas que acabavam em situações ainda piores assombravam-me. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da janela, eu estava exausta, mas algo tinha mudado dentro de mim. O medo ainda estava lá pulsante, mas ao lado dele tinha nascido uma determinação feroz. Eu ainda não sabia como, mas não seria entregue ao Senhor Agostinho. Não seria tratada como propriedade. Naquela manhã, enquanto varria a mercearia antes de abrir, observei cada detalhe do lugar com novos olhos. Já não era apenas o meu local de trabalho. Era a minha prisão da qual precisava de escapar antes que fosse tarde demais. Cada cliente que entrava, cada comentário, cada interação, passou a ser analisada em busca de uma oportunidade, de uma saída, de uma esperança. Os dias após descobrir o plano do Sr. Aníbal foram um estranho exercício de dissimulação. Por fora, continuei a ser a rapariga obediente e trabalhadora. Por dentro, a minha mente fervilhava com planos de fuga e sobrevivência. Comecei a observar tudo com mais atenção: os horários em que a mercearia ficava mais vazia, as rotas das entregas que fazia os clientes que pareciam mais gentis. Uma mudança sutil, mas significativa, foi a maneira como o Sr. Aníbal e a Dona Hilda passaram a tratar-me. De repente, comecei a receber porções maiores de comida. A Dona Hilda trouxe um vestido menos esfarrapado para eu usar quando atendia os clientes. O Sr. Aníbal começou a ensinar-me a lidar com o dinheiro e a fazer contas simples no comércio. És esperta, rapariga, dizia ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Mais esperta que muita gente grande que vem aqui. Cada elogio, cada gentileza causava-me um embrulho no estômago. Eu sabia que não era valorização genuína. Era como um lavrador a cuidar de um animal que vai render bom dinheiro no abate. Uma tarde, enquanto eu organizava latas de conserva, o Sr. Agostinho apareceu na mercearia. O meu corpo inteiro enrijeceu quando ele se aproximou do balcão. Os seus olhos pequenos e frios examinaram-me de cima a baixo como quem avalia uma peça de carne no talho. É esta a rapariga, Aníbal? Perguntou ele sem tirar os olhos de mim. Sim, Sr. Agostinho, é ela mesma. O Sr. Aníbal veio para perto de mim, colocando uma mão no meu ombro que pesava como chumbo. Luísa vem aqui cumprimentar o Sr. Agostinho. Ele é o homem mais importante destas bandas. Com as pernas a tremer e o coração a bater acelerado, aproximei-me e murmurei um bom dia quase inaudível, mantendo os olhos fixos no chão. Olha para mim, rapariga, ordenou o Sr. Agostinho. Lentamente ergui o olhar. Os seus olhos eram como duas contas escuras e sem brilho a avaliar cada centímetro do meu rosto. Ele sorriu, revelando dentes amarelados pelo fumo. Bonita mesmo, disse ele ao Sr. Aníbal, como se eu não estivesse ali. Está a ficar mais corada. Daqui a pouco está no ponto, como tu disseste. O combinado era 1 mês, respondeu o Sr. Aníbal. Falta pouco agora. Está bem, vou preparar o quarto dela lá na sede. O Sr. Agostinho virou-se para mim novamente. Vais gostar de morar na herdade, rapariga. Lá tem muito espaço, comida boa. Melhor que ficar nesta mercearia apertada. Não consegui responder. Um nó formou-se na minha garganta, sufocando qualquer palavra. O Sr. Agostinho riu da minha reação, interpretando-a como timidez de rapariga do campo. Após ele sair, corri para o armazém e vomitei tudo o que tinha no estômago. A náusea não era apenas física, era o nojo daquela situação, daqueles homens, do destino que me queriam impor.
Naquela mesma noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi a dona Hilda a discutir com o senhor Aníbal na sala. "Estás louco de vender a rapariga ao senhor Agostinho?" ela sibilava. "Toda a gente sabe o que acontece com as moças que vão trabalhar para a herdade dele." A última voltou grávida e quase morta depois de tentar tirar a criança com um chá de arruda. "Cala essa boca", rosnou o senhor Aníbal. "O que acontece na herdade dele não é problema nosso. Ele está a pagar bom dinheiro pela rapariga. E se descobrirem, já não basta ter. Lá comprado ao padrasto agora queres revender, lá como se fosse mercadoria. Quem vai descobrir? Aquela gente lá de Mértola mal sabe assinar o nome. E aqui em Beja, toda a gente sabe que o senhor Agostinho faz o que quer. Ninguém se vai meter." A discussão continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. O meu tempo estava a esgotar-se rapidamente. O prazo de 1 mês estava quase a chegar ao fim e eu precisava de agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, deitada no catre, tomei uma decisão. Na primeira oportunidade que surgisse, eu fugiria. Não importava para onde, não importava como. Qualquer destino seria melhor do que a herdade do senhor Agostinho. A oportunidade de fuga surgiu mais cedo do que eu esperava. 3 dias após a visita do senhor Agostinho, o senhor Aníbal mandou-me fazer uma entrega na casa da dona Josefina, uma cliente que morava nos arredores de Beja. Era uma sacola grande cheia de provisões para a semana, e o caminho até lá levaria quase 1 hora a pé. "Vai e volta depressa", ordenou ele, entregando-me a sacola pesada. "Não fiques na conversa com ninguém pelo caminho." Com o coração acelerado, peguei na sacola e saí. Enquanto caminhava pelas ruas de terra da cidade, a minha mente trabalhava freneticamente. Era agora ou nunca. Em vez de seguir o caminho para a casa da dona Josefina, poderia tomar a estrada que levava para fora da cidade. Mas e depois? Para onde iria? Como sobreviveria? Sem comida, sem dinheiro, sem conhecer ninguém? A meio do caminho parei à sombra de um sobreiro para descansar e pensar. Foi quando notei uma pequena igreja branca no alto de uma colina. Algo me atraiu até lá. Talvez a lembrança das missas de domingo na minha terra, talvez apenas a necessidade de um abrigo temporário para organizar os meus pensamentos. A igreja estava vazia, exceto por uma senhora de cabelos grisalhos que varria o chão de cerâmica gasta. Ela levantou os olhos quando entrei e sorriu. "Boa tarde, minha filha. Vieste rezar?" assente silenciosamente ainda, a segurar a sacola de mantimentos. A senhora, que se apresentou como Dona Nazaré, olhou-me com atenção como se pudesse enxergar além da minha aparência frágil. "Tu não és daqui, pois não?" perguntou ela, apoiando-se na vassoura. Algo naqueles olhos bondosos quebrou as minhas defesas. As palavras saíram como uma torrente. Contei sobre o meu padrasto, sobre os 3 sacos de farinha, sobre a mercearia do senhor Aníbal e o terrível destino que me aguardava na herdade do senhor Agostinho. Falei até ficar sem fôlego, as lágrimas a escorrer pelo rosto, a voz embargada pelo medo e pela angústia. A dona Nazaré ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado a expressar primeiro choque, depois indignação e finalmente determinação. "Minha filha", disse ela, "quando terminei, isto que estão a fazer contigo é crime. É pecado aos olhos de Deus e crime aos olhos da lei." "Mas eu não tenho para onde ir", respondi, enxugando as lágrimas. "Se eu fugir, vão encontrar-me. E se voltasse para casa o meu padrasto vender, me ia de novo." A dona Nazaré ficou pensativa por alguns momentos, como se travasse uma batalha interna. Por fim decidiu-se. "Vou ajudar-te. Tenho uma prima em Lisboa que te pode abrigar por um tempo. Mas não podemos agir precipitadamente. Se tu desapareceres agora com esta entrega, vão procurar-te por toda a parte." O plano que a dona Nazaré elaborou era arriscado, mas era a minha única esperança. Eu deveria voltar à mercearia, continuar a trabalhar normalmente por mais alguns dias, enquanto ela preparava tudo para minha fuga. No domingo seguinte, quando eu fosse libertada para ir à missa, uma generosidade recente do senhor Aníbal, para mostrar que não me tratava mal, ela encontrar-me-ia na igreja e levar-me-ia até a estação de caminhonagem. De lá eu apanharia um autocarro para Lisboa, onde a sua prima me esperaria. E quanto aos mantimentos da dona Josefina, perguntei olhando para a sacola que ainda segurava.
Vamos fazer a entrega juntas, respondeu a dona Nazaré. Assim não te atrasas e não levantas suspeitas. Naquele momento, pela primeira vez desde que saí de casa, senti uma faísca de esperança. Talvez apenas, talvez, eu conseguisse escapar do destino terrível que tinham planeado para mim. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada hora parecia arrastar-se enquanto eu fingia normalidade na mercearia. Sorria para os clientes, obedecia às ordens do Sr. Aníbal e da Dona Hilda, e contava mentalmente as horas até domingo. À noite, no meu quartito, ensaiava como agiria, o que diria, como me comportaria, para não levantar suspeitas. Mas o destino, que já tinha sido tão cruel comigo, preparava mais um golpe. Na sexta-feira, 2 dias antes da fuga planeada, o Sr. Agostinho apareceu na mercearia. O seu rosto, normalmente impassível, mostrava um incômodo. Aníbal, preciso de levar a rapariga amanhã mesmo, anunciou ele batendo com força no balcão. A minha governanta pediu as contas de repente e estou a precisar de alguém lá na sede urgente. O meu sangue gelou. O Sr. Aníbal pareceu hesitar, olhando de mim para o latifundiário. Mas o combinado era só na semana que vem, argumentou ele. A rapariga ainda se está a acostumar aqui. Aumento 10 contos no pagamento, respondeu o Sr. Agostinho, sacando um maço de notas do bolso. É pegar ou largar? Vi os olhos do Sr. Aníbal brilharem com ganância diante do dinheiro. Ele estendeu a mão, pegou nas notas e contou-as lentamente. Está certo então, Sr. Agostinho. Amanhã de manhã o senhor pode vir buscá-la. O meu mundo desabou. O plano cuidadosamente elaborado com a dona Nazaré tinha acabado de ir por água abaixo. Em menos de 24 horas eu estaria na herdade do Sr. Agostinho, sem qualquer esperança de fuga. Quando a noite chegou e todos foram dormir, encolhi-me no catre com um desespero que nunca tinha sentido antes. Não conseguia chorar e estava para além das lágrimas. A única certeza era que não podia esperar até domingo. Precisava de fugir naquela mesma noite, mesmo sem plano, mesmo sem destino certo. Esperei até que os roncos do Sr. Aníbal pudessem ser ouvidos pelo corredor. Com cuidado para não fazer barulho, juntei as minhas poucas coisas, o terço de madeira, um lenço, que tinha ganhado da Dona Hilda, e uma troca de roupa. Não tinha dinheiro, não tinha comida, mas tinha determinação. Descalça para não fazer barulho, atravessei a cozinha escura. A porta das traseiras estava trancada com a chave guardada no quarto do Sr. Aníbal. Teria que sair pela frente atravessando a mercearia. Com o coração na boca, destranquei a porta que separava a casa da loja e entrei no ambiente escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Foi quando ouvi um ruído, um leve arrastar de pés no soalho de madeira. Congelei, sentindo o sangue a pulsar nas têmporas. Uma sombra moveu-se entre as prateleiras. Aonde pensas que vais, rapariga? A voz da Dona Hilda cortou o silêncio como uma navalha. Ela estava sentada numa cadeira perto do balcão, quase invisível na penumbra, como se estivesse à minha espera. Eu gaguejei, incapaz de inventar uma desculpa. Estás a pensar em fugir? Não estás, ela levantou-se lentamente. Achaste que a gente não ia perceber. Não és a primeira que tenta. Recuei alguns passos, buscando desesperadamente uma saída. A Dona Hilda avançou, mas para minha surpresa não gritou pelo Sr. Aníbal. Em vez disso, falou em voz baixa. Escuta aqui, rapariga. Sei o que o Sr. Agostinho faz com as moças que vão para a herdade dele. Não concordo com isso, mas não posso ir contra o meu marido. Ela suspirou profundamente. Mas também não vou ser cúmplice de deixar uma criança na mão daquele monstro. Confusa, observei, enquanto ela pegava algo de dentro do bolso do avental. Um pequeno embrulho de pano. Aqui tens dinheiro suficiente para uma passagem até Lisboa, disse ela, entregando-me o pacote. Não é muito, mas deve dar para te governares por uns dias até encontrares trabalho. Olhei para o embrulho, depois para ela, sem conseguir entender aquela mudança repentina. Porque foi tudo o que consegui perguntar. Porque também já fui menina um dia, respondeu ela com uma tristeza profunda na voz. E porque não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse nada. Ela guiou-me até a porta da frente, destrancando-a com cuidado para não fazer barulho. Vai pela Rua das Traseiras até chegares à estação.
O primeiro autocarro para Lisboa sai às 5 da manhã. Fica escondida até lá e nunca mais voltes a Beja enquanto o senhor Agostinho ou o meu marido estiverem vivos. Antes que eu pudesse agradecer, ela empurrou-me gentilmente para fora e fechou a porta. Ali estava eu sozinha na noite escura, com apenas um pequeno embrulho de dinheiro e o coração disparado entre o medo e a esperança. A estrada para Lisboa foi longa e cheia de sobressaltos. A cada paragem do autocarro, eu encolhia-me no banco, temendo ver o rosto severo do senhor Aníbal ou os olhos frios do senhor Agostinho. Apertava o pequeno embrulho de dinheiro que a dona Hilda me tinha dado, meu único recurso naquele mundo desconhecido. Chegando à capital, fui tomada por um misto de maravilhamento e terror. Nunca tinha visto tantas pessoas, tantos carros, tanto barulho. As ruas largas, os prédios altos, as luzes. Tudo era tão diferente do meu pequeno monte, ou mesmo de Beja. Como uma formiguinha perdida num mundo gigante, caminhei sem rumo, tentando decifrar aquela cidade que parecia engolir gente. Não tinha como encontrar a prima da dona Nazaré. Não sabia sua morada nem o seu nome completo. Estava verdadeiramente sozinha. Com o dinheiro da dona Hilda, comprei um pão e uma banana numa pequena loja e perguntei onde poderia encontrar trabalho. Uma miúda como tu riu o dono da loja. Vai procurar as madames da Lapa ou do Restelo. Precisam sempre de empregadas. Mas cuidado sim, há muita gente má nessas ruas. Seguindo vagamente as direções que me deram, caminhei por horas até chegar a um bairro de casas grandes e muradas. Bati de porta em porta oferecendo-me para limpar, cozinhar, qualquer serviço. Fui recebida com desconfiança, portas fechadas na cara, até que uma senhora idosa, a dona Eulália, aceitou dar-me um teto em troca de trabalho. Podes dormir no quartito das traseiras, disse ela olhando-me por cima dos óculos. Mas é a experiência. Se não servires, vais embora. O quartito das traseiras era pouco mais que uma arrecadação com uma cama improvisada, mas para mim parecia um palácio depois de tudo o que havia passado. Trabalhava de sol a sol. Limpava e espanava a casa enorme, lavava pilhas intermináveis de roupa no tanque e cozinhava seguindo as receitas complicadas que a dona Eulália exigia. Os meus dedos rachavam do sabão barato, as minhas costas doíam de tanto esfregar o chão, mas eu não reclamava. Pela primeira vez estava a trabalhar por escolha própria, não como mercadoria vendida. O tempo foi passando e fui me adaptando à vida na capital. A dona Eulália, apesar de exigente, não era má pessoa. Começou a ensinar-me a ler melhor, impressionada por eu já conhecer as letras. Às noites, depois que ela ia dormir, eu ficava debruçada sobre os livros velhos que encontrava na estante da sala, a decifrar palavras, a ampliar o meu vocabulário, a sonhar com um futuro diferente. Um dia, fazendo compras para a dona Eulália no mercado, esbarrei numa senhora que deixou cair todos os seus sacos. Desculpe, disse eu, ajudando a recolher as coisas. Ela olhou-me atentamente e sorriu. Não tem problema, minha filha. Mas és muito jovem para estares a carregar tanto peso. Quantos anos tens? 14, respondi, acrescentando um ano à minha idade real. E trabalhas como doméstica? Não devias estar na escola. Aquela pergunta despertou algo em mim. Escola, estudos. A possibilidade de um futuro para além de lavar e passar. Contei-lhe um pouco da minha história, omitindo detalhes sobre o senhor Aníbal e o senhor Agostinho, apenas mencionando que tinha vindo do campo para trabalhar. A senhora, que se apresentou como professora Regina, ouviu tudo com atenção e indignação crescente. Olha, minha filha, trabalhar não é vergonha nenhuma, mas uma rapariga da tua idade precisa de estudar. Há uma escola noturna onde dou aulas. Por que não apareces lá? Podemos matricular-te. A ideia de voltar a estudar acendeu uma luz dentro de mim que eu nem sabia que existia. Naquela mesma noite, contei à dona Eulália sobre o meu desejo de frequentar a escola noturna. Escola, ela franziu o sobrolho. E quem vai lavar a louça do jantar? Quem vai passar as minhas roupas? Posso fazer tudo antes de ir, prometi desesperada. Acordo mais cedo, deito-me mais tarde, faço qualquer coisa. Só quero estudar. Após muita negociação, a dona Eulália concordou.
Eu poderia frequentar a escola 3 noites por semana desde que todo o serviço estivesse impecável. Assim começou a minha jornada de estudos, abrindo portas que eu jamais imaginara possíveis para uma rapariga vendida por 3 sacos de farinha. Os meses foram passando e lentamente fui construindo uma nova vida em Lisboa. A escola noturna tornou-se o meu refúgio, a minha esperança. A professora Regina tomou-me sob a sua proteção, impressionada com a minha sede de conhecimento e rapidez em aprender. Nas horas vagas devorava livros que ela me emprestava, viajando para mundos distantes através das palavras, descobrindo ideias e possibilidades que jamais teria conhecido no meu pequeno monte. No entanto, o medo nunca me abandonou completamente. Às vezes, ao cruzar-me com algum homem de aparência semelhante à do Sr. Aníbal ou do Sr. Agostinho, o meu coração disparava e eu escondia-me, temendo ser reconhecida e levada de volta. Nos pesadelos que ainda me atormentavam, eu corria por campos de terra rachada, perseguida por sombras que me queriam jogar num saco de farinha. Trabalhei na casa da Dona Eulália por quase 2 anos. Com o tempo, a nossa relação evoluiu de patroa e empregada para algo mais próximo de avó e neta. Ela orgulhava-se dos meus progressos na escola e até começou a pagar-me um pequeno salário que eu guardava religiosamente numa lata de marmelada debaixo do colchão. Foi durante esse período que conheci o mestre Antônio, um carpinteiro que vinha regularmente fazer reparações na casa da Dona Eulália. Homem simples, mas de grande sabedoria, ele ficou impressionado quando me viu a ler um livro durante o meu intervalo. "Não é todo dia que se vê uma mocinha como tu interessada em livros", comentou ele. "Quero ser professora", um dia confessei, revelando um sonho que nem tinha admitido para mim mesma até aquele momento. O mestre Antônio sorriu. "Bom, Sonho, mas sabias que também dá para ganhar dinheiro com esse teu talento para as letras?" Ele explicou que precisava de alguém para o ajudar com orçamentos, recibos e correspondência para os seus clientes, já que mal sabia assinar o pronome. Assim, começou o meu segundo trabalho, algumas horas por semana, ajudando o mestre Antônio com os seus documentos. O dinheiro que ganhava ia direto para minha latinha de marmelada, alimentando um plano que começava a formar-se na minha cabeça. Quando completei 16 anos, tomei uma decisão. Voltaria a Mértola para buscar os meus irmãos. Não tinha notícias deles desde que fui vendida pelo meu padrasto, e a preocupação corroía-me. Precisava de saber se estavam bem, se ainda passavam fome, se o meu padrasto ainda estava lá. Mas havia um problema, e se o Sr. Aníbal ou o Sr. Agostinho descobrissem o meu regresso, a ideia aterrorizava-me, mas o desejo de rever a minha família era mais forte. Partilhei os meus planos com a professora Regina, que imediatamente expressou preocupação. "É perigoso, Luiz", alertou ela. "Esses homens podem estar à tua procura até hoje. Tráfico de pessoas é crime sério, e eles não vão querer alguém que os possa denunciar a andar por aí. Mas preciso de saber dos meus irmãos", insisti, "se estão bem, se precisam de ajuda. Não posso viver em paz sem saber." Depois de muita discussão, a professora Regina sugeriu uma alternativa. "Conheço uma assistente social que trabalha com comunidades rurais. Ela vai a Mértola regularmente. Podemos pedir que procure a tua família, descubra como estão sem te expor ao perigo." A ideia parecia sensata, mas algo dentro de mim resistia. Era uma questão de dignidade, de enfrentar o passado, de mostrar para mim mesma que já nem era aquela rapariga assustada que podia ser vendida como mercadoria. "Agradeço a preocupação, professora, mas preciso de ir pessoalmente. Já fugi uma vez por medo, agora preciso de enfrentar o que deixei para trás." Enquanto juntava coragem e dinheiro para a viagem, um acontecimento inesperado mudou tudo. Estávamos em 1974, 4 anos após eu ter sido vendida pelo meu padrasto, quando vi no jornal que lia para a Dona Eulália uma notícia que me gelou o sangue: latifundiário de Beja morto em conflito por terras. O artigo pequeno na página policial relatava que o conhecido proprietário rural, Sr. Agostinho, fora encontrado morto na sua herdade após um confronto com trabalhadores rurais que reivindicavam melhores condições de trabalho. Não sabia se devia sentir alívio ou medo. Por um lado, um dos homens que me tinha tratado como mercadoria já não me poderia fazer mal. Por outro, será que o Sr. Aníbal, ao saber da morte do Sr. Agostinho,
Me procuraria com mais afinco para me vender a outro? A notícia reacendeu todos os meus temores. Comecei a ter pesadelos, novamente acordando encharcada de suor, imaginando o Sr. Aníbal a bater à minha porta. Durante o dia, cada rosto desconhecido na rua parecia uma ameaça, cada olhar demorado na minha direção despertava pânico. A professora Regina percebeu a minha angústia crescente e decidiu intervir. Luísa, não podes viver assim para sempre, entre o medo do passado e o desejo de construir um futuro. Precisas de resolver isto de uma vez. Ela tinha razão. Estava na hora de confrontar os fantasmas que me perseguiam, de descobrir o que tinha acontecido com a minha família, de fechar este capítulo da minha vida para poder seguir em frente. Com a ajuda da professora Regina e as economias acumuladas durante anos de trabalho, preparei-me para voltar à região de Mértola. Não sabia o que encontraria lá, se a minha mãe e os meus irmãos ainda estariam no mesmo lugar, se o meu padrasto ainda estaria vivo. Não sabia se o Sr. Aníbal ainda me procurava ou se já me tinha esquecido. O que sabia era que já não era a rapariga assustada que tinha sido vendida por 3 sacos de farinha. Era uma jovem mulher que tinha lutado, estudado, trabalhado e construído a sua dignidade com as próprias mãos. Estava na hora de mostrar isso ao mundo e a mim mesma. A viagem de volta à minha terra era como retornar no tempo. O autocarro solavancava na estrada de terra, levantando poeira vermelha que cobria tudo como um manto. Pela janela observava a paisagem seca do Alentejo, sobreiros e azinheiras, resistindo bravamente à terra rachada, contando histórias de sofrimento. Era agosto de 1974 e mais uma seca castigava a região. Sentada naquele banco duro com uma pequena mala no colo, eu já não era aquela rapariga de 13 anos vendida por 3 sacos de farinha. Agora, aos 17, trazia no rosto os sinais de quem conheceu o mundo cedo demais, mas também a determinação de quem aprendeu a lutar. Usava um vestido simples, mas limpo e bem passado, e tinha os cabelos presos num coque modesto. Queria que a minha família me visse assim, digna, forte e sobrevivente. Na bagagem, além de algumas roupas, levava presentes para os meus irmãos, cadernos, lápis, um pequeno rádio a pilhas que tinha comprado com tanto sacrifício. Para minha mãe, um corte de tecido florido e 1/3 de madeira. Não sabia se conseguiria perdoá-la por ter permitido que me levassem, mas entendia melhor agora o desespero da fome, o que a miséria pode fazer com o coração de uma mãe. Quando o autocarro começou a aproximar-se da zona de Mértola, o meu coração disparou. Reconhecia cada curva da estrada, cada monte, cada cruzeiro. Memórias vieram em avalanche, eu a correr descalça por aqueles caminhos a buscar água na ribeira, a espantar cabras do pequeno terreno que a minha mãe tentava manter. Memórias de uma infância pobre, mas que agora pareciam quase doces comparadas ao que veio depois. O motorista gritou o nome de uma paragem perto do meu antigo monte e travou bruscamente. Desci com as pernas trêmulas, sentindo o calor escaldante do meio-dia alentejano. A paisagem parecia a mesma, as casinhas simples e caiadas, os homens de chapéu, a conversar à sombra, as mulheres a carregar cântaros de água à cabeça. Pensei nos meus irmãos. Estariam maiores. Reconhecer-me-iam. Teriam passado muita fome. Depois que parti, peguei na minha mala e comecei a caminhar em direção ao monte onde ficava nossa casa. Eram quase 5 quilômetros pela estrada de terra, mas decidi ir a pé. Precisava desse tempo para organizar os meus pensamentos, para preparar o que diria quando chegasse. No caminho, passei por pessoas que pareciam observar-me com curiosidade. Uma mulher a carregar lenha parou e encarou-me. Tu não és a filha da Albertina, aquela que o Zé Manel vendeu para o homem da mercearia lá de Beja? O meu estômago gelou. Então as pessoas sabiam. Não tinha sido um segredo, uma vergonha escondida. Tinha sido um facto conhecido por todos. Sou eu mesma, respondi, erguendo o queixo. Estou a voltar para ver a minha família. A mulher abanou a cabeça com uma expressão que misturava espanto e pena. Vais ter uma surpresa, minha filha. Muita coisa mudou por estas bandas. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a mulher seguiu o seu caminho, deixando-me com um pressentimento pesado no peito. O que encontraria? Será que algo terrível tinha acontecido com a minha mãe ou os meus irmãos?
À medida que me aproximava do monte, a ansiedade crescia. Avistei de longe o aglomerado de casas de taipa. A nossa casa ficava na última fileira pequena e torta com um alpendre estreito na frente. Quando finalmente dobrei a última curva do caminho, parei atônito. No lugar onde deveria estar a nossa casa, havia apenas um monte de escombros. As paredes de taipa tinham desabado, o teto não existia mais, e ervas daninhas cresciam no meio dos destroços. Já não mora aí ninguém, moça. Virei-me rapidamente ao ouvir a voz. Era o tio Joaquim, um velho pastor que vivia algumas casas adiante. Estava mais curvado e enrugado do que eu me lembrava, apoiado num cajado nodoso. Tio Joaquim, o senhor lembra-se de mim. Sou a Luísa, filha da Albertina. Os olhos turvos do velho arregalaram-se e ele aproximou-se examinando o meu rosto com curiosidade. Virgem Santa, és tu mesma, rapariga. Pensava que tinhas morrido lá em Beja na mão daquele comerciante safado. Não morri não, tio Joaquim. Consegui fugir. Mas onde está a minha mãe? Os meus irmãos? O que aconteceu com a nossa casa? O velho suspirou profundamente, tirando o chapéu de palha e girando-o nervosamente entre os dedos. É uma história triste, minha filha. Depois que o Zé Manel te vendeu a vida, ficou pior ainda para tua mãe. Ele bebia mais, batia mais nela e nas crianças. O dinheiro dos 3 sacos de farinha acabou em menos de um mês. O meu coração apertou ao imaginar o sofrimento da minha família. O tio Joaquim continuou, a voz embargada. No fim daquele ano, o mais novinho, Zezito, morreu de desnutrição. Foi o tombo final para tua mãe. Ela definhou, perdeu o juízo. Não comia, só chorava a chamar o teu nome e o do pequeno. Passava os dias a andar pelo campo a dizer que te ia buscar a Beja. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. O meu irmãozinho, aquele bebê que eu embalava para dormir, tinha morrido de fome. E eu nem estava lá para ajudar, para lhe dar ao menos um pouco de água para segurar a sua mãozinha no último suspiro. E a minha mãe, perguntei quase sem voz. O que aconteceu com ela? Morreu no inverno seguinte. Apanhou uma febre forte e, como estava fraca demais, não resistiu. Antes de ir, ela chamou-me e fez-me prometer que se um dia tu voltasses, eu te diria que ela te amava mais que tudo neste mundo, que não teve força para impedir que te levassem, e que esse remorso a matou por dentro muito antes da febre levar o corpo. Caí de joelhos ali mesmo na terra seca, sentindo como se um abismo se abrisse sob os meus pés. Tinha voltado tarde demais. Nunca mais veria minha mãe, nunca poderia dizer que a perdoava, que entendia o seu desespero. Nunca mais abraçaria o meu irmãozinho. A culpa sufocava-me. Se eu tivesse fugido antes, se tivesse voltado logo. E os meus outros irmãos, o Antônio e a Maria, perguntei em meio aos soluços. Foi então que o tio Joaquim se ajoelhou à minha frente com dificuldade por causa da idade e segurou as minhas mãos trêmulas. Aí é que está a parte que tu precisas de saber, minha filha. O que aconteceu não foi só culpa da seca ou da pobreza. Foi porque o teu padrasto fez um trato com o diabo. Ergui os olhos confusa. Como assim, tio Joaquim? O Aníbal da mercearia não te comprou só para trabalhar, rapariga. Ele tinha um acordo com o senhor Agostinho, aquele cão dos infernos. O latifundiário pagava por raparigas jovens, principalmente as bonitas como tu. Toda a gente em Beja sabia disso, mas ninguém falava nada porque o homem era poderoso. O meu estômago revirou ao ouvir a confirmação do que eu já sabia. Mas o tio Joaquim não tinha terminado. E o pior, o teu padrasto sabia disso quando te vendeu. Ele e o Aníbal já tinham feito negócio antes. 2 outras raparigas daqui do monte foram compradas antes de ti. Nenhuma voltou. A revelação caiu sobre mim como uma pedra. Não tinha sido apenas um ato desesperado de um homem a tentar salvar o resto da família da fome. Tinha sido um plano calculado, uma venda consciente para o que certamente seria um destino terrível. Depois que tu desapareceste, o Zé Manel tentou vender a tua irmã Maria também. Ela tinha só 8 anos. Foi aí que o povo daqui se revoltou. A tua mãe já tinha morrido, o Zézito também. A gota de água foi quando ele chegou bêbado uma noite a gritar que ia levar a Maria para Beja no dia seguinte. O tio Joaquim fez uma pausa olhando para o horizonte como se revivesse aquela noite. Reunimos os homens do monte
e fomos até a vossa casa. Tiramos as crianças de lá e o Zé Manel desapareceu na mesma noite. Dizem que foi para a Espanha, mas ninguém tem a certeza. A casa foi abandonada e acabou por desabar nas chuvas do inverno passado. E os meus irmãos? Onde estão eles agora? Perguntei, levantando-me de um salto, um misto de desespero e esperança renovada a tomar conta de mim. O tio Joaquim sorriu pela primeira vez, um sorriso desdentado, mas genuíno. Estão bem, graças a Deus. Depois do acontecido, a comadre Alice, que já tinha 5 filhos, pegou neles para criar. Ela é boa, a pessoa trata os 2 como se fossem dela. Avô, o almoço está pronto. Uma voz infantil interrompeu a nossa conversa. Uma menina de uns 10 anos corria na nossa direção. Parou ao ver-me curiosa. Quem é esta moça, avô? O meu coração quase parou ao reconhecer aqueles olhos, os mesmos da minha mãe. Os mesmos que eu via todas as manhãs no pequeno espelho da dona Eulália. Maria. Sussurrei mal acreditando. Maria, sou eu, a Luísa, a tua irmã. A menina olhou-me perplexa, depois o seu rostinho iluminou-se com um reconhecimento repentino. Luísa, a Luísa que foi embora. A mãe Alice disse que um dia ias voltar. Em segundos ela correu e pulou para os meus braços. Apertei-a contra o meu peito, não conseguindo conter as lágrimas que agora eram de alegria misturada com a dor. Ela estava viva, estava bem, tinha crescido. Vamos, vamos. O Antônio vai ficar doido quando te vir. Ela pegou na minha mão tentando puxar-me. Espera um pouco, deixa-me falar mais uma coisa com a tua irmã, interrompeu o tio Joaquim. Luísa, há mais uma coisa que tu precisas de saber. Quando soubemos o que tinha acontecido contigo e com as outras raparigas, um grupo daqui foi até Beja a polícia. Ninguém acreditou na gente, claro. Mas um repórter de um jornal de Lisboa ficou interessado na história. Ele escreveu sobre o senhor Agostinho e o esquema de compra de raparigas. Foi aí que começou a derrocada dele. Fiquei atônita. Então, a morte do senhor Agostinho, que tinha visto no jornal, não tinha sido apenas por conflito de terras. A revolta dos trabalhadores na herdade dele foi só o rastilho, minha filha. Ele já estava a ser investigado, já tinha perdido muito do poder que tinha. Foi esse repórter, junto com algumas pessoas de Lisboa, que começaram a procurar as raparigas que tinham sido vendidas para ver se alguma tinha sobrevivido. E encontraram alguma? Perguntei hesitante. Só uma que tinha sido mandada para a França. Das outras, nenhum rasto. Ele segurou meu braço com uma força surpreendente para a sua idade. Tu tiveste muita sorte, rapariga. Ou então Deus estava a olhar por ti. A Maria impaciente puxava a minha mão. Vamos logo, Luísa. O Antônio nem vai acreditar. Deixei-me conduzir pela minha irmãzinha, que agora era quase uma mocinha, sentindo uma mistura de emoções que mal conseguia processar: a dor pela perda da minha mãe e do meu irmão mais novo. A raiva pelo que o meu padrasto tinha feito, não por desespero, mas por cálculo frio. A gratidão pela comunidade que tinha salvado os meus irmãos, o alívio por saber que o senhor Agostinho já não poderia fazer mal a nenhuma outra rapariga. Chegamos a uma casa simples, mas bem cuidada, com um pequeno quintal onde galinhas ciscavam no terreiro. Um rapaz de uns 12 anos cortava lenha com um machado pequeno, concentrado na tarefa. Antônio, Antônio. Olha quem chegou, gritou a Maria, saltitando de alegria. O meu irmão levantou os olhos confuso no início, depois paralisado pelo choque. O machado escorregou da sua mão e caiu na terra. Ele fitou-me longamente, como se visse um fantasma. Luísa, ele perguntou finalmente, a voz embargada. És tu mesma? Abri os braços, incapaz de falar através do nó na garganta. O meu irmãozinho que eu carregava no colo quando saí de casa agora era quase um homenzinho. Ele correu até mim e abraçou-me com força, soluçando contra o meu peito. O reencontro com os meus irmãos foi como encontrar partes de mim mesma que tinha perdido naquela noite em que fui arrancada de casa. A Alice, a mulher que os havia acolhido, era uma pessoa extraordinária. Viúva, criava sozinha 5 filhos e ainda tinha aberto o coração e a casa para mais 2. Recebeu-me com um abraço apertado e olhos marejados. Sempre acreditei que um dia tu voltarias, disse ela, servindo-me um caldo de feijão. Contava histórias sobre ti aos pequenos para que não esquecessem a irmã mais velha. Durante as semanas que passei na minha terra,
fui reconstruindo os pedaços do meu passado que haviam ficado para trás. Visitei o túmulo simples onde a minha mãe e o meu irmãozinho Zézito estavam enterrados lado a lado. Chorei todas as lágrimas que tinha guardado, disse tudo o que precisava de dizer mesmo sabendo que eles não me podiam ouvir. O Antônio e a Maria contaram-me como tinha sido a vida depois que saí os dias de fome e as noites de terror, quando o meu padrasto chegava bêbado à doença da minha mãe. Mas também falaram sobre a solidariedade dos vizinhos que partilhavam o pouco que tinham, sobre Alice que os tratava como filhos, sobre a escola que tinham começado a frequentar. Percebi que apesar de tudo eles tinham tido sorte. Paradoxalmente, a minha venda tinha sido o rastilho para uma mudança que acabou por salvá-los. Se não tivesse acontecido aquela transação horrível, se o meu padrasto não tivesse tentado vender também a Maria, talvez ninguém tivesse interferido, até que fosse tarde demais para todos nós. Caminhando pelo monte, muitas pessoas paravam para falar comigo. Algumas abraçavam-me chorando, dizendo que tinham rezado por mim todos os dias. Outras olhavam-me com uma mistura de curiosidade e assombro, como se eu fosse um espírito retornado. Algumas poucas desviavam o olhar, talvez por vergonha de não terem feito nada quando uma rapariga de 13 anos foi vendida bem debaixo dos seus narizes. Um dia encontrei-me com o Sr. Manuel, o pai de uma das raparigas que tinha sido vendida antes de mim. A minha Rosinha nunca voltou, disse ele segurando as minhas mãos com força. Como foi que tu conseguiste escapar, minha filha? Contei-lhe sobre a dona Hilda, que mesmo sendo esposa do Sr. Aníbal me tinha ajudado a fugir. Falei sobre a dona Nazaré, a senhora da igreja que primeiro me estendeu a mão. Sobre a professora Regina e as aulas noturnas. Sobre o mestre Antônio e o trabalho com documentos. Falei sobre as pessoas boas que tinha encontrado que contrabalançavam as terríveis que me tinham comprado e vendido. Sabe o que aprendi, Sr. Manuel? Que a maldade dos homens pode ser grande, mas a bondade também. E que a gente precisa de se agarrar a essa bondade. Onde ela aparecer como um náufrago, se agarra a um pedaço de madeira no meio do mar. Naquelas conversas percebi uma coisa importante. A minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha dado coragem a outras pessoas. O facto de eu ter sobrevivido, de ter estudado, de ter voltado por minha própria vontade, e não como vítima resgatada, inspirava especialmente as moças jovens da comunidade. Eu quero ser como tu, Luísa, disse uma rapariga de uns 14 anos, depois de me ouvir contar sobre a escola noturna e os livros. Quero estudar, quero conhecer o mundo para além daqui. Foi então que uma ideia começou a formar-se na minha mente, uma possibilidade que nunca tinha considerado. Não precisava de escolher entre a minha nova vida em Lisboa e os meus irmãos na minha terra. Talvez pudesse construir uma ponte entre esses dois mundos. Conversei longamente com a Alice sobre levar o Antônio e a Maria comigo para Lisboa. Ela ouviu em silêncio, os olhos úmidos. Sempre soube que este dia chegaria, disse por fim. Eles são teus irmãos e é direito deles ficarem contigo. Mas esta casa estará sempre aberta para vocês os três se um dia quiserem voltar. Quando contei aos meus irmãos sobre a possibilidade de irem comigo, as reações foram distintas. A Maria pulou de alegria, falando sem parar sobre a cidade grande, as lojas, a praia que nunca tinha visto. O Antônio ficou mais reservado, dividido entre a excitação de uma nova vida e o medo de deixar o único lar que conhecia desde que perdera a mãe. E se não der certo lá, perguntou ele uma noite quando estávamos sozinhos. E se a gente não se conseguir adaptar, então voltamos, respondi simplesmente. O importante é que estejamos juntos. Desta vez não vou permitir que nos separem novamente. Voltamos para Lisboa num dia de setembro, céu limpo como uma promessa de futuro. A adaptação não foi fácil. A dona Eulália, já idosa, não podia abrigar mais duas crianças, então aluguei um quartito perto da casa dela com as minhas economias. Era pequeno, mas nosso. Matriculei o Antônio e a Maria na escola enquanto continuava os meus estudos noturnos e trabalhava durante o dia. O mestre Antônio, com a sua generosidade silenciosa, aumentou a minha carga de trabalho e, consequentemente, o meu pagamento. A professora Regina visitava-nos regularmente, trazendo livros e incentivo. A comunidade que eu havia construído na capital expandiu-se para abraçar os meus irmãos também. A vida era dura sim muito,
Houve dias em que a comida era pouca, em que o cansaço me dobrava ao meio, em que as contas pareciam impossíveis de pagar. Mas nunca mais passamos fome de verdade. Nunca mais tememos violência dentro de casa. Nunca mais nos separamos. Os anos passaram. Terminei os meus estudos, consegui um diploma de professora, realizando o sonho que tinha partilhado com o mestre Antônio anos antes. A Maria seguiu os meus passos e também se tornou educadora. O Antônio, com o seu jeito quieto e habilidoso, aprendeu o ofício de carpintaria com o meu antigo patrão e desenvolveu um talento especial para a marcenaria fina. Aos 25 anos, com os meus irmãos encaminhados e uma carreira estável como professora, finalmente permiti-me pensar no que tinha acontecido com uma perspectiva mais ampla. Aqueles 3 sacos de farinha, símbolo da minha venda, da minha humilhação, tinham sido o ponto mais baixo da minha existência, mas também tinham sido o ponto de viragem, o início de uma jornada que me fez quem eu era. Numa tarde de domingo, sentada entre os meus irmãos na pequena sala do apartamento que conseguimos comprar com as nossas economias combinadas, contei-lhes a história completa, não a versão suavizada que tinham ouvido quando eram mais novos, mas tudo o terror da mercearia, o plano do senhor Agostinho, a fuga desesperada às noites de medo em Lisboa. Sabem por que estou a contar-vos isto agora? Perguntei, olhando para os rostos atentos dos meus irmãos. Porque quero que entendam que a nossa história não é definida pelo pior momento que vivemos, mas pelo que fazemos depois dele. Mais tarde, naquele mesmo ano, voltamos à nossa terra para visitar a Alice e os túmulos da nossa mãe e do pequeno Zezito. No caminho, passamos por Beja. A mercearia do senhor Aníbal já não existia. No lugar havia uma farmácia. Soube pelos moradores locais que ele tinha morrido alguns anos antes de cirrose, pobre e abandonado. Não senti alegria nem vingança ao ouvir isso, apenas uma estranha paz, como se um ciclo se tivesse fechado. A justiça dos homens nem sempre alcança os culpados, mas há outras formas de justiça no mundo. Hoje, com os meus 68 anos, olho para trás e vejo o caminho percorrido. Dos meus alunos, muitos vieram de situações de pobreza e violência similares às que vivi. Para eles, conto a minha história não como lição de moral, mas como prova de que o destino pode ser reescrito mesmo quando parece talhado na pedra mais dura. Os meus irmãos deram-me sobrinhos que me deram sobrinhos netos. A nossa família, que quase foi destruída pela fome e pela ganância, renasceu e multiplicou-se. Nas reuniões de família, quando os pequenos perguntam sobre o passado, contamos não apenas sobre a dor, mas também sobre a superação, sobre a força que descobrimos em nós mesmos, sobre as pessoas que nos estenderam a mão quando mais precisávamos. Se me perguntares se perdoei o meu padrasto por me ter vendido por 3 sacos de farinha, não sei responder. Há feridas que nunca cicatrizam completamente. Mas aprendi a não deixar que o ódio e o ressentimento consumissem o que restou de mim após toda a dor. O que sei é que aquela rapariga que chorava escondida num quartito nas traseiras de uma mercearia em Beja nunca poderia imaginar a vida que construiria a partir dos cacos da sua infância quebrada. Que aprenderia a ler e a escrever tão bem a ponto de ensinar outros, que criaria os seus irmãos com dignidade, que um dia teria a sua própria casa com estantes cheias de livros e uma mesa grande onde todos se reuniriam para comer e contar histórias. Quando olho no espelho hoje, vejo os cabelos brancos, as rugas profundas, os olhos que já não enxergam tão bem. Mas vejo também a força daquela rapariga que se recusou a ser apenas uma mercadoria que reescreveu o seu destino palavra por palavra, passo a passo. E se estás a ouvir esta história e carregas as tuas próprias feridas, as tuas próprias vendas por sacos de farinha, sabe disto: enquanto houver vida, há a possibilidade de um começo. Enquanto houver amanhã, há a chance de reescrever a tua história. O Alentejo ensina isso. Depois da mais terrível seca, a primeira chuva faz florescer a vida novamente. A minha flor brotou do espinho mais doloroso, e é por isso que o seu perfume é tão doce. Olá a todos, queria muito saber de onde vocês estão me acompanhando. Deixem nos comentários a cidade ou o país de vocês, e então, o que vocês acharam desta história. A opinião de vocês é muito importante para mim. Espero de coração que todos vocês e suas famílias estejam sempre em paz e com saúde. Desejo tudo de bom para cada um.
E se você também tem uma história interessante para contar, por favor, compartilhe com a gente nos comentários. Adoro ler as experiências de vocês e todos nós podemos aprender e nos inspirar uns com os outros.